Vamos abrir a palavra de Deus. Quero convidá-los para que leiamos o texto de Salmos, Salmo 16. Salmo 16, livro dos Salmos, Salmo 16, um hino de Davi. Quero ler esse texto a partir desse nosso tempo na cristandade. Dois momentos são muito importantes para nós: o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo e também o momento da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus. Nós estamos perto de passar por esse tempo, o tempo da Páscoa. Tanto é que as nossas crianças já estão trabalhando essa temática aqui nesta cantata de hoje. Então eu quero trazer esse tema nessa manhã, a importância da promessa da ressurreição do Messias. A promessa da ressurreição do Messias. A partir do Antigo Testamento, nós já temos evidências de que um dia isso aconteceria mesmo, como nós sabemos que aconteceu. Então nós precisamos contar isso aos nossos filhos, precisamos ajudá-los com as promessas que já cremos, e este é um salmo que pode nos ajudar nesse sentido. Vou ler o texto, brevemente uma palavra com as nossas crianças, e então estudaremos essa ideia, a importância da promessa da ressurreição do Messias, a alegria e a segurança que isso proporciona. Está escrito assim na palavra de Deus, hino de Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome ou os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice te sustenta, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Queridas crianças, uma breve palavra com vocês. Vocês que acompanham o nosso culto e fazem a ilustração aí na prancheta, que pegam sempre a bag lá na entrada e podem ficar com essa bag sempre durante os cultos, fazendo a ilustração. Pastor, gostaria que vocês fizessem a seguinte ilustração. Imaginem vocês morando num lindo lugar. Vocês podem fazer a casinha de vocês, aquele lago na frente da casa, se vocês quiserem. Podem fazer o sol brilhando, o céu azul. Mas façam uma montanha alta, com uma cruz em cima. É um pouco estranho isso, mas o pastor quer orientar vocês ao seguinte: na vida de vocês, onde vocês estiverem, se vocês conseguirem contemplar a existência de uma cruz, vocês entenderão grandes coisas para a vida de vocês. Então façam um lugar bonito para se viver, tudo verdinho, pássaros, animaizinhos que vocês gostam, a casinha que vocês imaginam morar, mas ao fundo, olhem e façam aí uma montanha bem alta e coloquem uma cruz lá em cima. E então a ideia que o pastor gostaria que vocês tivessem é a seguinte: que onde vocês estiverem, se vocês conseguirem contemplar a cruz e conseguirem ver o que se passou ali, entenderem o que se passou ali, entenderem o benefício daquilo, vocês viverão bem, eu acredito, viverão como cidadãos do reino dos céus na terra. Essa cruz deve estar vazia, porque aquele que foi para esta cruz não está mais lá. Mas a cruz fica como um exemplo do que aconteceria. E por isso, voltando, então, enquanto as crianças fazem esse desenho, vão pensando, daqui a pouco, no meio da meditação, ainda vou conversar com vocês mais um pouquinho, tá? Mas voltemos nós, os adultos, a pensar sobre isso. Irmãos,
O Antigo Testamento tem muitas mensagens sobre a cruz, né? O reverendo Geimar é um especialista em Antigo Testamento. Hoje ele mostrará, inclusive daqui a pouco, o livro que foi lançado, o livro que ele lançou, publicado já pela editora Cultura Cristã, e tem uma ênfase forte em como no Antigo Testamento Deus apontava para este momento, o momento da ressurreição, o momento de uma cruz, e depois também da cruz. Me permitam a licença poética, interpretativa, e talvez até em alguma medida exagerada, pode ser, mas quando eu vejo a narrativa no Antigo Testamento, que o povo de Deus era guiado por uma nuvem e por uma coluna de glória, eu tenho uma ideia de localização na minha cabeça, que aponta para uma cruz, porque coluna de fogo nunca é na horizontal, é sempre na vertical. Coluna de fogo sempre sobe, né? E nuvem nunca é na vertical, nuvem é sempre na horizontal. Eu fico pensando o que poderia ser isso, lá no Antigo Testamento, na viração do dia, quando está acabando o dia, na hora em que o Senhor mudava o jeito, para que o povo pudesse ser guiado, por alguns momentos, alguma coisa poderia se parecer com uma cruz lá atrás. Quando a nuvem deixava de existir para que a coluna de fogo passasse a guiar o povo. Eu sei. É bastante poético isso, estou aqui com o reverendo Odilon, que é um poeta, certamente alcança índices e momentos e contemplações muito maiores do que essa. Mas na minha contemplação, me deixem pensar que ali Deus mostrava, talvez, que haveria uma cruz, lá atrás. Já pensou? Davi também tinha um pouco disso. Davi tinha mais do que isso. Porque quando Pedro, o reverendo Gemar leu, quando Pedro narrando quem era Davi, como Davi viveu no Antigo Testamento, ele disse isso, Pedro dizendo que Davi falava isso, e é aqui nesse salmo que nós estamos vendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração, estou lendo de novo que o reverendo Gemar leu, por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me, disse Davi, conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Quando eu peço às crianças para elas desenharem um lindo lugar, mas desenhar em cima de uma montanha, uma cruz, gostaria tanto que elas vissem isso. Por onde elas andarem, o Senhor estará sempre lá, estará mesmo, porque ressurgiu para estar. Isso não é obra do acaso, isso não é obra de imaginação, isso não é conto de fadas, isso não é crônica, isso é mais do que isso. Isso é a ação poderosa do Senhor, que só os que têm fé veem. Sem fé não se imagina nada relacionado à cruz, sem fé não se imagina nada de alguém cuidando no dia a dia, sem fé a vida é triste, é terrível, e todo aquele que se imaginar em algum momento, talvez eu não tenha essa fé, você está numa situação dificílima. Como seria bom você se arrepender, como seria bom você pensar, eu preciso ter o pensamento de uma criança, que pode estar no mais lindo lugar, mas quando olha para a cruz, vê ali, que por causa disso, existe uma presença, existe um bem maior, existe um guia que conduz, existe uma esperança. Quantos homens inteligentes, sábios, riquíssimos, vitoriosos, só terão esta pouca vida para viver e tudo se acabará? Quantos? Mas quantos viverão essa vida à sombra da cruz, para que um dia a eternidade lhe seja uma realidade na presença de Deus? Quantos? É sobre isso. Por isso, quando Davi escreve este salmo há tantos anos atrás, ele deixa 3 ideias aqui, eu gostaria de compartilhar brevemente com vocês nessa manhã. Sim, Deus é o único valor para o ser humano. Sim, Deus é o único valor para o ser humano. Se tem uma coisa que importa na minha vida, se tem uma coisa que deveria importar na sua vida, é Deus.
seu Criador, seu misericordioso Criador, seu Pai. De novo eu digo, quantos homens inteligentes e sábios e tão conhecedores de tantas coisas nunca conseguiram chamar Deus de Pai, e nem podem chamar, porque Deus não é Pai deles. Eles não podem chamar alguém de Pai quando este não é Pai deles. Quantos? E ao mesmo tempo, quantos nas horas mais difíceis da vida podem dizer: Paizinho, eu estou aqui. Pai, o Senhor é o meu valor, o Senhor é o que importa na minha vida. Quantos, né? Pois vejam os primeiros versículos deste salmo, então, o que é isso? Deus ser o único valor na vida de alguém. Depois nós veremos o que é essa herança e direção e o que é a esperança. Tudo isso está no salmo, mas os primeiros versículos, os versículos de 1 a 4, e eu leio o salmo mesmo para explicar a você e as crianças também, as já alfabetizadas. Olhem para essas palavras lindas do Salmo 16, crianças. Davi disse, eu vou parafrasear, tá? Ele disse assim: eu posso me sentir seguro, eu posso me sentir protegido, eu posso me sentir guardado, se Deus fizer isso por mim. Em Ti eu posso encontrar segurança. Existe sim um refúgio. Então eu digo ao meu Senhor, este meu refúgio, o Senhor é meu, Tu és o meu Senhor. Eu não tenho outros valores, o meu maior valor é o Senhor. É a conversa de Davi salmodiando, falando com o seu Deus, né? E aí ele diz assim, viu, eu não estou sozinho, Senhor. Tem muita gente assim. Olha o que ele considera, olha a consideração que ele dá àqueles que também reconhecem Deus como um valor, o supremo valor. Ele diz, quanto aos santos que há na terra, essa é uma ideia de aqueles que o Senhor já separou para Ti, eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Davi está dizendo, não estou sozinho, não, tem mais gente que o Senhor vê, tem mais gente que o Senhor se relaciona, e eu tenho uma alegria de saber que eles existem. E aí ele faz uma outra observação, nem todos, versículo 4, muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. Sabe quando Davi diz assim, tem um povo separado, sim. Não sou sozinho, eles estão aqui, estão próximos de mim, eu estou vendo, eu sou muito contente de andar com eles. Mas quando os meus olhos vão para longe destes territórios em que o Senhor Deus é o único valor, o único bem, então eu vejo as montanhas cheias de ídolos. Então eu vejo pessoas falando com coisas que eles mesmos constroem. E então eles falam com uma naturalidade que chamam até pelos nomes. Nomes. O homem cria ídolo e chama pelo nome. Cria um nome, fala com ele, fala com o nada, mas dá ao nada um nome. Não seria um estado de loucura este? Como os homens inteligentes da terra fazem isso? Como os homens sábios da terra desenvolvem isso e ensinam seus filhos a fazerem isso? Davi diz, eu não. Não põe esse peso sobre mim, eu não. Eu nem pronuncio os nomes deles. Isso é uma coisa bonita, para evidenciar o que é considerar verdadeiramente Deus o supremo valor, o maior valor. Por isso os salmos nos ajudam. O outro salmo diz, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse, na verdade eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Quando Jeremias escreveu, ele disse, bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ainda outro salmo, Salmo 34, mais uma vez trazendo essa ideia do que é Deus como um valor mesmo, como o maior valor. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é aquele que nele se refugia. Meus irmãos, quando alguém faz a escolha por Deus como seu supremo valor, passará por experiências
muito particulares. E eu tenho uma aqui para lhes lembrar. Um dia Moisés precisou rejeitar os tesouros do Egito. Está escrito, o autor aos Hebreus disse: pela fé Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele considerou que o opróbrio de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Todas as vezes que alguém escolher entender, compreender que Deus é o seu supremo valor, fará escolhas, precisará fazer escolhas. Calvino disse: a verdadeira piedade começa quando Deus é visto como o único bem real e desejável de alguém. É ali que começa a piedade. Antes disso, são estudos sobre a piedade, mas a piedade começa ali. E Tim Keller, num livro muito conhecido, talvez alguns de nós já tenham lido inclusive, chamado Deuses Falsos, Tim Keller diz: a idolatria não é apenas uma prática externa, mas uma disposição do coração que busca segurança fora de Deus. Todos buscam segurança. Todos querem segurança. O problema é quando a gente busca esta segurança fora de Deus. Deus é o refúgio. Davi diz, Salmo 16. Só Ele é o refúgio, só Ele é a segurança. Davi diz, Salmo 16. Só Ele é o pastor. Davi diz, Salmo 23. Só Ele. Agora, quando eu busco essa segurança fora de Deus, pronto, eis ali um idólatra. Nós não somos idólatras, somos. Não deveríamos ser. A promessa da ressurreição do Messias é para fazer com que pessoas tenham em Deus o seu bem maior. Tenha, vai, pensa nisso. Não saia daqui com o coração dividido. Não saia daqui com o coração cheio de ídolos, como um dia Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica deles. Negue isso no coração. Quebre tudo isso na sua vida. E tenha Deus como o supremo valor. As crianças já estão tendo, quando elas fazem o melhor desenho da vida delas, mas elas contemplam a cruz, porque o Messias venceu aquela cruz. Por isso Ele é presente, Deus conosco, Deus com elas, Ele é presente sim. Por isso um dia Davi disse, eu sempre via Ele à minha direita. Se houver uma pessoa só entre nós que ainda não teve a experiência de contemplar o que é ter Deus ao seu lado, na pessoa de Jesus Cristo, eu gostaria muito que o Espírito Santo falasse contigo hoje. Que você não saísse desse belíssimo lugar, nós achamos este um belíssimo lugar, mas ele é um portal para você contemplar o que é a presença de Deus. Bem-vindo ao começo do relacionamento com Deus. Segunda coisa que essa passagem parece nos mostrar, versículos 5 ao versículo 8, porque Ele é o supremo valor, porque Ele é o bem maior, Ele nos atrai a Ele. E isso para nós é um guia, é um caminho. Por isso quando as crianças fazem o desenho, então elas conseguem contemplar que elas são chamadas à cruz, elas são chamadas a vencer na cruz. Depois da cruz tem um trono, um lugar onde o Filho de Deus se assenta e reina e governa. Vejam os versículos 5 a 8, como isso nos ajuda a pensar o que é a cruz, ser o guia do justo, o que é esse direcionamento que Deus nos dá. Deus nos leva, todos nós, para a cruz é o nosso caminho, ninguém chega ao céu sem a cruz. O detalhe é que o Filho de Deus morreu nela, nós morremos na cruz com Ele lá. Esse aspecto, quando alguém entende, está livre. E que liberdade é essa? Que a vitória sobre a morte traz, né? Quem não chega lá, pode achar muito lindo, muito bonito, palavras bonitas, mas não tem vida. Quem não morrer com Cristo na cruz, não conhece a vida que Ele veio trazer. O Senhor é a porção da minha herança, disse Davi. Olha só, como já começa a mostrar o que é que está prometido. E o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Nos dias atuais em que pessoas lançam moedas ao alto para ver que sorte elas têm,
Davi disse: sem moedas, tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Como é interessante alguém contemplar a beleza do que vai receber, né? Ainda não viu, mas já contempla. Ainda não tocou, mas sabe que vai pisar lá. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, estou seguro, não serei abalado. Esse condutor nos leva realmente por um caminho de segurança, meus irmãos. Aqui, Davi faz essa declaração sobre a direção contínua do Senhor sendo como a segurança para a vida dele. Vou parafrasear, é como se Davi dissesse: tira essa direção e eu me perco. Tira esse ímã que me atrai e eu não sei para onde ir. Para de falar e eu não ouço mais o Senhor me chamando: vem para mim, anda comigo, segue-me. Separa-te de mim e eu não sei para onde vou. Aí eu lhe perguntaria: não é estranho homens e mulheres inteligentes deste mundo não saberem para onde vão? Não é estranho? Eles não deveriam ser os primeiros a saberem para onde vão? Mas só quem contempla a cruz, só quem contempla e sabe que o Senhor está à sua direita, só quem compreende pela palavra de Deus a sua voz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, disse Jesus. Só aqueles que contemplam o que existe no fim desse caminho andam seguros sem serem abalados. Os outros, Deus me livre. Eu não sei como podem viver, eu não sei como podem acordar de manhã, eu não sei como podem trabalhar em suas empresas, eu não sei como podem ser pai e mãe dos seus filhos, se eles não sabem para onde levar os filhos, se eles não sabem como viver nesse tempo. Será que foi a idolatria que os cegou? Será que foi o ocaso que os dominou? Será que o sem sentido, o sem noção de vida, de existência, de mundo, agora ocupa as suas mentes? Eu não sei. Eu só sei que existe um guia. Eu só sei que existe um caminho. Eu só sei que existe uma cruz. E eu só sei que quem morrer com Cristo na cruz vai reviver como Ele reviveu. Essa é a promessa. O Messias ressurgiu para que um povo vivesse. Não tenha em mente isso, e eu não sei o que será da sua vida. A palavra de Deus nos consola e também nos orienta. E também abre o nosso entendimento pelo Espírito Santo. Claro, isso acontece. Veja só, isso é um testemunho da glória de Deus. O Espírito testifica de testemunhos. O salmista do Salmo 119 disse: os teus testemunhos são a minha herança permanente. Eles são a alegria do meu coração. Talvez houvesse alguém entre nós que ainda não entendeu isso, ainda não entendeu Jesus Cristo que venceu a morte, passou pela cruz. Talvez não tenha entendido ainda, talvez não tenha entendido que Ele venceu para governar um povo, para governar você. Mas você comanda o seu coração, você acha que você tem que governar, você é o rei da sua vida. Talvez ainda não tenha compreendido que a sua vitória de verdade está no fato de um dia você negar-se a si mesmo e confiar no Senhor, porque o seu problema é não confiar no Senhor. Você não confiou a sua vida a Ele, você não confiou a sua vida à eternidade com Ele, e esse é o seu problema, esse seria o meu problema, se o Senhor não tivesse aberto esses ouvidos aqui, que são duros, não conseguem aprender direito as coisas. Se o Espírito não abrir, ninguém ouve. Por isso, Salomão disse: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. É um paradoxo para mim, sou um estudioso da humanidade, sou um cientista da religião, estou o tempo inteiro estudando e pensando pessoas, fazendo leitura de pessoas. É estranho, os homens mais inteligentes da terra não conseguiram entender. Será que é isso que Paulo está dizendo então, que o Deus deste século cegou o entendimento? Talvez, mas é muito estranho, porque existe um caminho, porque existe um guia, porque Ele está ali, pronto para usufruir. Então, isso nos leva à terceira ideia. Talvez o problema seja da esperança.
Quem não consegue contemplar Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, de alguma maneira está satisfeito com a sua vida. De alguma maneira pensa que não é preciso um valor maior do que aquilo que ele tem. E vai contra aquilo que um homem como Matthew Henry falou: o Senhor é a porção da minha alma regenerada, porque nela habita o Espírito e nela opera consolo e direção. Não chegou ainda a esse momento. Também não chegou ao momento que Thomas Watson, num texto lindo, muito antigo, escreveu: o crente que tem Deus por sua herança jamais será destituído, ainda que perca tudo nessa vida. Quem não tem um caminho, quem não tem um guia, quem não tem uma segurança, só não é abalado nessa vida se tudo der certo para ele. Porque no primeiro momento que alguma coisa não der certo, ele é o primeiro a ser abalado. Thomas Watson disse: aqueles que têm o Senhor por caminho, estes não. Herman Bavinck disse: o Espírito Santo opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, conduzindo-nos mesmo nas horas silenciosas de noites muito escuras. Talvez seja isso que Davi disse no Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, mas um pouquinho antes ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra mais escura da morte. O Salmo 16 é um salmo messiânico por isso, é um salmo de esperança, é um salmo que mostra a ação futura de Deus, que Deus agiria de verdade, e Davi contemplou isso tanto tempo atrás, por isso é tão inspirador para nós. Os últimos versículos desse salmo, dos versículos 9 ao versículo 11, nos dão um pouco de esperança. Talvez alguém de nós estivesse ou esteja neste momento dizendo: eu vim para essa igreja, eu gostaria de nessa manhã que o Senhor falasse comigo, que o Senhor aumentasse a minha esperança, que o Senhor me desse um sentido para viver da vida, aqui nessa passagem usado por Deus. Olha o que diz o versículo 9 até o 11: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Sabe o que Davi está fazendo aqui, meus irmãos? Davi está confiando o seu futuro, a sua alma, sabendo que o seu corpo descansará em segurança. Com isso ele anuncia profeticamente, aliás, até porque Pedro diz isso, ele, profeta, chama Davi de profeta, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a esperança nossa. Não fosse a ressurreição de Cristo, não haveria esperança. A ressurreição de Cristo é saber que alguém venceu a morte. Ele, o unigênito do Pai, o primogênito dos mortos, venceu a morte. O primeiro a vencer a morte, por isso é primogênito dos mortos. Jó também já viu isso. Assim como eu disse, quando eu leio sobre a coluna de fogo, sobre a nuvem de glória, tenho para mim que a cruz está ali em perspectiva. Um dia Jó disse isso, olha como Jó disse. Jó falou: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de consumida a minha pele, ainda em meu corpo verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De dentro de mim, o meu coração desfalece. Daniel também falou isso. O próprio Jesus falou isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E por fim, Paulo, falando aos Coríntios: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, as primícias dos que morrem, o primeiro dos que morreram e ninguém conseguiu ressurgir. Ele é o primeiro a ressurgir. Por esse motivo, meus irmãos, eu concluo essa meditação lembrando os meus queridos sobre 3 coisas, as crianças inclusive. Crianças, lá naquele lugar lindo e maravilhoso de se viver, esse lugar fica mais lindo quando ele tem a esperança da glória, tá? Então, vivam para valer nesse maravilhoso lugar,
mas ao olharem para aquela montanha, ao verem aquela cruz vazia, pensem que depois da cruz tem uma vida e um lugar ainda mais lindo do que este que vocês estão desenhando aí na folha de vocês. Porque esta é a promessa da ressurreição do Messias para um lindo lugar. John Owen disse certa vez num texto chamado A Glória de Cristo: Cristo não apenas abriu o caminho da vida, mas é Ele mesmo o próprio caminho, à direita do Pai, onde estão as delícias eternas. Crianças, vocês vão para lá por Jesus. Vocês contemplarão o que vem depois da cruz. Vocês compreenderão o que é a ressurreição do Messias. Vocês experimentarão as delícias eternas, crianças. E se vocês perceberem dentro de casa que seus pais não têm esta segurança, que Deus os abençoe, para que vocês sejam úteis dentro dos lares de vocês. Deus é o nosso único bem verdadeiro. Isso nos leva a rejeitar os ídolos e amar os notáveis na terra. Deus é a nossa herança, é a nossa direção. Isso nos leva a pensar no quanto somos contentes com o que Deus nos deu, no quanto estamos firmes dentro daquilo que Deus nos deu. Deus é a nossa esperança eterna para que descansemos na certeza da ressurreição e da plenitude da vida com Ele. Eu aplico 4 coisas e encerro. Irmãos, em um mundo dominado por ídolos, o cristão é chamado a viver exclusivamente adorando a Deus. O mundo está completamente dominado por todo tipo de idolatria. Não estou falando de uma, estou falando de todo tipo de idolatria. E o cristão é chamado a viver para o seu Senhor, a viver exclusivamente para o seu Senhor. Por isso é importante a gente analisar nossas afeições, nossas rotinas falam muito sobre nós. Onde estão nossas confianças, meus irmãos? O que nós mais tememos perder, meus irmãos? Pensemos nisso. Em tempos de não só idolatrias, mas de instabilidades, o cristão é convidado a conhecer a segurança de Jesus Cristo, a porção da nossa herança. As instabilidades da vida, as crises e tudo mais, podem levar a muitos tipos de ansiedades. Muitos vivem extremamente ansiosos nos dias atuais. No entanto, como disse Sproul no seu texto Santo, 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 ele disse: os cristãos verdadeiramente reformados encontram estabilidade na providência sábia e soberana de Deus. Eu e você temos muitos planos, eu tenho muitos mesmo, e de ontem para hoje, da conferência que nós tivemos, dobraram-se os planos na minha cabeça. Mas é importante você saber, a segurança precisa estar no Senhor, na soberania do Senhor. E então, provavelmente, só assim a gente consegue compreender o que é suficiência de graça. Terceira aplicação: tempos de muitos sofrimentos, tempos de idolatrias, tempos de instabilidades, tempos de sofrimento, sim. A direção contínua do Senhor, a segurança que o Senhor nos dá por sua palavra, a presença dEle conosco em meio aos nossos sofrimentos, podem nos levar a um estado de paz. Sinclair Ferguson, nós estamos estudando Sinclair Ferguson nos nossos discipulados de homens, e ele diz assim: mesmo quando Deus parece silencioso, Ele continua conduzindo o seu povo com fidelidade. No silêncio, nós também somos guiados por Deus. Por conta disso, meus irmãos, levemos para as nossas casas algumas coisas aqui então. Se tem valor nessa terra, esse valor tem nome: é o Senhor, é Deus, Ele é o maior valor. Se tem caminhos para seguir, e sim, existem muitos caminhos, nós temos um. O Senhor Jesus disse que Ele é este caminho. Se nós corremos o risco de vivermos em desesperanças, em instabilidades, em sofrimentos, nós temos na palavra dele uma palavra de esperança. Davi viveu assim até morrer. Por isso, ele experimentou, assim que fechou os seus olhos, o que ele escreveu na última palavra do Salmo 16.
delícias perpetuamente. Feche seus olhos para orarmos, para refletirmos por um instante, para pensarmos o que Davi viu, que talvez eu não tenha visto ainda. O que Davi percebeu que eu precise do Espírito Santo para também ver, compreender, entender e descansar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Davi viu o seu Senhor. Davi viu o Messias. Davi contemplava o Messias glorificado ao seu lado, para que não fosse abalado, para que tivesse rumo, para que tivesse segurança, para que tivesse direção, para que pudesse esperar. Senhor, realmente Davi viu coisas maravilhosas, magníficas, mas pelo Teu Santo Espírito até mesmo uma criança pode ver isso. Ao fazer uma ilustração, um lugar para viver e lá no alto uma cruz, nosso eixo referencial. Nossa vida está em torno dessa cruz. Nós olhamos para ela e vemos que um vencedor passou por ela e que então ela só é um símbolo para nós de vitória. A nossa vitória. A vitória sobre a morte que a ressurreição trouxe. Bom é viver, Senhor, na certeza da vitória do Redentor. Abençoa-nos nisso, nós temos tantos desafios, tantas coisas pela frente, tanto para fazer, mas sob a Tua direção, sob a Tua segurança, baseados na esperança que o Senhor nos dá. Agora guarda-nos, Senhor, disso, guarda o nosso coração, e se houver entre nós alguém que ainda até hoje não tenha entendido isso, essa beleza, essa maravilha, e tenha confiado em tantas coisas, tenha confiado em si, tenha confiado nos seus planos, tenha confiado nos seus ideais, tenha se sentido seguro na forma como tem conduzido a sua vida, permita-nos, Senhor, ele conhecer ou ela conhecer algo ainda maior do que tudo que tem experimentado. O senhorio de Cristo. Só este senhorio pode trazer a paz para o coração. É o que nós vimos em Davi. Queremos ver isso na nossa vida. Abençoa-nos, te pedimos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.